Primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, eu queria dizer que o Conselho Superior de Polícia reconheceu meu direito constitucional de expressar a minha opinião, minha liberdade de expressão. Então eu já vou poupar os dedos duros aí de qualquer denúncia que seja pensada a respeito das minhas colocações, porque eu sou um cidadão acima de tudo. Dito isso, meu nome é Leonel, eu sou agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e eu queria falar um pouco das ocupações que estão acontecendo aqui no estado. Tem muita gente que acha que isso é coisa de partido político, de influências externas, mas na verdade essas ocupações, elas vêm basicamente dos movimentos de desobediência civil dos Estados Unidos, essa é a ideia, e também mais recentemente do Occupy Wall Street, que vem lá dos Estados Unidos. Então, se você é um amante do Tio Sam, acha que os Estados Unidos é a quinta efervescência do mundo, fique sabendo que esses movimentos estão acontecendo no Rio Grande do Sul principalmente, mas em outros estados também, tem essa influência direta desses movimentos, basicamente dos Estados Unidos, da Primavera Árabe também, de uma certa forma, que visam discutir essa questão da desigualdade econômica e da corrupção das grandes corporações. Aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente vive um desmonte dos serviços públicos, da segurança pública, da educação, basicamente. E então isso gerou uma série de reivindicações que não foram escutadas por um governo arrogante, por representantes políticos de partidos golpistas e prepotentes, como o PMDB, o Partido Progressista, que tratam servidores públicos como vagabundos, como criminosos, que tratam estudantes como criminosos. E basicamente esses jovens aí que estão nos colégios estão reivindicando mais educação, mais qualidade. Os colégios públicos, as escolas públicas não têm giz, não têm condições de bancar a sua estrutura. Muitas não têm janelas, a gente está fazendo um frio aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um frio de 0 graus praticamente, e tem muitos que tem que tapar as janelas com insulfilme. E aí essa população que vai para a rua pedir mais saúde, educação, segurança, opta por eleger políticos que fazem exatamente o contrário. E quando um grupo determinado vai lá e batalha diretamente, uma ação direta de desobediência civil contra esse tipo de governo que se torna ilegítimo, as pessoas vão lá e aplaudem. Quando o aparelho repressivo enviado por um governo ilegítimo vai até esses lugares para utilizar de violência contra essas pessoas que só estão lutando por serviços públicos melhores. E muitas vezes até a favor desses servidores que estão lá indo para cumprir ordens e que não têm o seu salário pago em dia, que tem o seu salário parcelado, que não tem as suas promoções, que morrem, e muitas vezes as suas pensionistas, as suas esposas, seus filhos que ficam, não recebem o aumento, não recebem a remuneração necessária para pelo menos cobrir as despesas que se tem quando se perde um ente. Então eu acho que está na hora dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul e da população em geral observar ao lado de quem ela tem que ficar, quem tem a razão, os arrogantes ou aquelas pessoas que estão lutando por seus direitos e por aquilo que lhe é devido pelo estado e que não é cumprido. Eu não vou dizer que são todos maravilhosos, que todas as pessoas têm um bom coração. Como todos os movimentos, sempre existem pessoas que vão lá para ser oportunistas. Mas o movimento em si é extremamente legítimo. É uma gurizada que todo mundo diz que jovem não quer nada. É uma gurizada que está indo lá, fazendo a discussão, estudando assuntos relevantes e fazendo a sua história. E utilizar de violência ou aplaudir achando que isso é tolerância zero, que bater em estudante é tolerância zero. Lembre-se que aqueles policiais que estão lá fazendo a retirada desses estudantes saíram de ruas extremamente violentas e permitiram que muitos assaltos acontecessem porque estavam realocados nesses locais. E depois tem que ganhar folga. Então, quem perde é a sociedade como um todo, para favorecer um governo ilegítimo. E eu não falo aqui de governos específicos. Eu acho que a gente está vivendo um estado de anomia social e de intolerância tremendo, que isso vai resultar na perda de direitos básicos
de todos, seja na CLT, seja nos direitos civis, seja nos direitos LGBTs, enfim. Então, a gente não pode passar batido por isso e se abster de participar e de apoiar esse tipo de movimento. Dia 19 agora, a minha banda, eu tenho uma banda, a minha Calibre, junto com o Rodrigo Ferreira, lá que está com o pessoal do Paulo Soares. A gente vai fazer um ensaio aberto para apoiar essa gurizada lá no Paulo Soares, às 2 da tarde, com outras bandas. Então, convido todos vocês a irem lá, porque a gente não pode tolerar que adolescentes e adultos que participem desses movimentos, independente dos seus não digo abusos, seus exageros, sejam levados ao presídio central, que não tem vaga para ninguém. Aí vai ter vaga, pessoas estão se manifestando. Quem realizou algum dano, que pague pelo seu dano. Agora, a gente não pode ter uma mão de ferro para manifestantes e uma mão de alface para criminosos, né? Que é o que acontece. Então tá, pessoal, obrigado.